Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Gente, eu tô tão feliz. Ai, eu tô muito feliz porque a convidada de hoje, vocês não têm noção o tanto que eu gosto dessa pessoa. É muito. Ó, deixa eu falar uma coisa. O D não tá aqui, mas amor, mostra você aí. Ele tá ali escondidinho, mas tô aqui, de vez em quando Tô ele aqui, vai ó. aparecer, vai mostrar a cara dele, vai perguntar. E é isso, ó. E sem mais delongas, vamos falar com a Cláudia. Oi, gente. Cláudia, seja muito bem-vindo. Fica à vontade aqui, tá? A casa é Obrigada, Lê. sua. Obrigada pelo convite. Tem um monte de coisa, um monte de guloseimas que fui eu que Tudo fiz. delicioso. Tudo caseiro. Pra gente comer. Só tem bugiganga aqui, ó, que não é caseira, mas Delícia. o resto é tudo eu que Muito fiz. obrigada pela recepção. Eu adorei o ambiente. Muito, muito lindo. Desejando muito sucesso pra vocês. Obrigada, Clau. Clau, vamos começar. Conta um pouquinho da sua história, como é que você parou aqui nos Estados Unidos. Conta pra gente como que é a sua vida, como que é tudo. Tá bom. Então, eu e minha família, meu marido, nós temos 4 filhos. E nós estamos aqui desde junho de 2016. E era um sonho do meu marido vir pra cá. Não tava nos meus planos, sabe, vir pra cá. Mas quando nós nos relacionamos, ele já tinha aplicado pra vir pra estudar pra cá. Então eu sabia, tipo, que temporariamente a gente Vocês iam estava ficar deixando aqui. esse sonho de lado dele. Ah, tá. E quando nós nos casamos, a gente começou a perceber que realmente a gente tinha necessidade de retomar os planos dele, sabe? Aham. Então, a gente foi atrás e foi um processo bem que rápido, assim. A gente começou a pensar sobre isso em março de 2016. E em abril a gente foi para o consulado. Aí em maio a gente já começou a preparação. Meu marido veio para cá sozinho primeiro em junho e eu e as crianças viemos em agosto. E quantos anos as meninas tinham? Então, elas tinham 8 e 9 anos. Eu não tinha a Alex e o Henry, eles nasceram aqui. E foi, assim, uma adaptação, na verdade, bem gostosa para elas, Aham. assim. Eu não senti que elas tiveram uma adaptação difícil, sabe? Foi Foi mais para mim e pro leve, Alisson. né? Mas foi muito leve. E, assim, voltando atrás, Lê, eu percebo que foi a melhor decisão que a gente fez na nossa vida, assim. É claro que, principalmente no primeiro ano, a gente tem aqueles momentos... Eu não sei como foi pra vocês, mas eu tinha alguns momentos, assim, tipo... Que eu chorava e falava pro meu marido... Eu quero ir embora, me compra as passagens. Que loucura, o que a gente fez, sabe? Porque eu deixei muita coisa no Brasil, assim... Eu não sei como que foi o processo pra vocês, principalmente pra você, Lê... Mas eu senti que eu perdi muito da minha essência quando eu vim pra cá. Uhum. Então, assim, quando eu via tudo que eu perdi, família, a minha profissão, a minha empresa, meus estudos lá, eu tinha medo, sabe? Então, eu falei pro meu marido assim, olha, a gente vai fazer uma meta. A gente só vai ficar aqui se a gente ver que os nossos sonhos, nossas metas estão sendo concluídas. Se a gente ver que a Certíssima. gente não tá alcançando as nossas metas, você promete pra mim que a gente vai desacelerar e vai voltar? Então, foi isso, sabe? Então, faz 6 anos e meio que a gente tá aqui e a gente passou por momentos bem complicados, Eu mas imagino. as nossas metas estão se realizando. Então, é isso que faz, eu acho que qualquer família imigrante ainda estar fora do teu país, né? E o que você fazia lá no Brasil? Você trabalhava do que lá no Brasil? Então, eu tinha uma importadora. Não era muito grande, mas eu tinha uma importadora e eu sempre trabalhei na área comercial. Que legal. Então, quando nós viemos pra cá, eu tive que deixar a minha empresa lá, né? Então, eu terceirizei o meu radar para um amigo meu que toma conta até hoje. E tem clientes que usam o meu radar da importadora. O que é radar? Então, toda importadora, para conseguir importar produtos, por exemplo, da China, que era o meu Aham. foco, você tem que ter como se fosse uma licença, um radar, que é o que te permite trazer mercadorias. Então, você tem o radar limitado, que você pode trazer uma quantidade de dólares por semestre. Entendi. Ou você tem um radar ilimitado, que você traz o quanto que você quiser. Então, como a minha empresa ainda era pequena, a gente tinha um radar limitado. Aí é o que possibilita você ir importar e exportar produtos. E você, assim, você ganhava bem lá? Como que era? Você
tirava um dinheiro bom? Porque se você trabalhava pra você mesma... Então, eu acho que um dos grandes fatores que nós viemos para cá é por conta que eu estava indo bem na empresa, mas eu estava estudando veterinária quando nós viemos para cá, né? Eu estava trabalhando, Que legal. trabalhando e estudando. Eu acho que a decisão que a gente tomou, baseado no nosso financeiro, era porque eu estava me sentindo autossuficiente, mas eu estava estudando também, eu estava estudando veterinária. E o meu marido não estava feliz. Nós tínhamos acabado de casar. Quando nós vamos para cá, a gente estava com 10 meses de casado. E nós tínhamos aberto uma mini empresa, uma fábrica de salgados para o meu marido. E eu ficar na importadora. E ele não estava feliz, porque, por conta do plano inicial dele, que era já vir para cá. E um pouquinho antes da gente realmente tomar a decisão de a gente vir para cá, eu quase fui sequestrada. Nossa. Ali na zona do Brás e a gente que lida com imigração, não, importação, a maioria ali do Brás é tudo chinês, né? E o chinês paga tudo em dinheiro. Então, uma dessas transações, eu fui pegar dinheiro com um dos meus clientes chineses, uma quantia bem razoável, e eu comecei a perceber que tinha um carro me seguindo. E aí eu liguei para o meu amigo que trabalhava comigo, né? E eu falei, eu tô sendo seguida, eu tô com muito dinheiro aqui, e eu não quero mais me prostrar a essa situação, Claro. sabe? E aí, depois disso, eu cheguei em casa e eu falei pro Alisson, eu não quero mais trabalhar com isso. Foi um sinal, né? Foi um sinal. E aí foi quando a gente teve que tomar uma decisão mesmo que a gente fazia. Então, eu sempre digo que tem três tipos de famílias ou pessoas que vêm para cá. Ou uma família que realmente não está conseguindo pagar suas contas no Brasil, não consegue pagar uma escola particular para os teus filhos, não consegue comprar um apartamento, não tem nenhum carro, anda de ônibus. E tem uma outra família que é a classe média, que a gente está lá pagando as contas, mas a gente está preocupado com segurança, a gente não pagava a melhor escola para os nossos filhos, mas para ter uma ideia, eu pagava para cada uma R$1.500 de escola. Hoje eu tenho 4 filhos, eu fico pensando, como que eu ia pagar para 4 filhos, né? E uma das coisas que me preocupava muito é que eu trabalhava muito, estudava e trabalhava muito. E eu não tinha muito tempo para ficar com as meninas. Então, eu também aquele senso, sabe, de o meu lado materno. Então, eu sabia que se eu viesse para cá, a gente ia dar uma qualidade de vida maior para as crianças. Então, quando nós viemos para cá, eu não deixei a minha empresa, assim, eu não stop, sabe? Eu falei pro meu marido, nós vamos vir para cá com visto de estudante, mas quando nós tivermos nosso documento, a gente vai retomar com isso. Porque é uma área que dá dinheiro, sabe, Lê? É uma área bem legal. E eu adoro área comercial. Eu não conheço, adoro área de importação. Tipo assim, é tipo venda? É venda? Tem várias maneiras de você trabalhar com importação. No meu caso, eu trabalhava na área comercial para outros clientes, ou seja, eu fui 3 vezes já na China. Então, Você já foi na China? Já que foi, da hora! Através do meu trabalho, né? Então, o que eu fazia na China? Eu ia atrás de novidades para os meus clientes que trabalhavam, que eram atacadistas, que eram lojistas e até mesmo distribuidores. Então, eu ia lá, via as novidades, via que estava no auge. Lá, cada 6 meses, na China, tem uma feira que é muito conhecida, onde eles lançam as novidades do mercado. Então, todo comercial, todo cara que tem uma loja ou que tem um ponto lá na 25 de março, no Brás, no Paris, eles querem ser os primeiros a receber essa mercadoria para estourar, para bombar. Então, a gente vai lá para fazer, sabe, esse mercado, ver como está o mercado e trazer essas novidades. Então, essa era a minha Cláudia, função. Deixa eu só fazer uma pergunta, desculpa. Você tinha muito problema com a alfândega, assim, de tributação, quando você conseguia comprar as coisas lá para os seus clientes de São Paulo lá, parava muito, você tinha que pagar muito imposto para a Receita Federal, lá, aquelas taxas de aduaneira, lá, essas coisas. Eu vou ser bem sincero com você. Lá no Brasil, em São Paulo, a gente tem um grande problema, que são pessoas que querem produtos piratas. Então, é claro que se você tem
um cliente que quer vender produto pirata, que tem qualquer tipo de marca, esse cliente vai estar correndo um risco desse produto chegar na Receita Federal e não ser liberado. Então, aí a gente recebe a notificação, olha, seu container, né? Não foi liberado. Não foi liberado e mais, você vai ter que pagar uma multa gigantesca Eu ia perguntar isso. por conta que é um produto pirata. Mas assim, se lidando de Brasil, os impostos do Brasil são absurdos. Então, a gente vê hoje, eu não estou mais no Brasil, mas eu ainda estou no mercado, né? E a gente percebe que muitos dos nossos clientes, principalmente durante a pandemia para cá, tá tendo muita dificuldade com os impostos das mercadorias, que está sendo muito encarecida por conta disso. Deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho, você falou que você fez veterinário. Sim. Me conta, porque o meu sonho era ser médica veterinária. É mesmo? É, não sabia, era o Lê. meu sonho. E eu falava desde pequenininha pro meu pai e minha mãe, eu vou ser médica veterinária, vou ser médica veterinária, vou ser médica. Aí eu cresci. A minha cachorra teve um problema lá, uma das minhas cachorras que eu tive. Eu falei, eu não quero mais ser médica veterinária. Mas eu ainda tenho isso na cabeça. E eu falei esses dias atrás pro meu marido, eu falei, amor, se eu fosse fazer medicina veterinária, eu não ia mexer com cachorro, bichos pequenos. Eu ia querer mexer com vaca, cavalo, então, esse aí bicho grande. Esse era o meu sonho. Então, assim, na verdade, o meu sonho sempre foi médica. E naquela época, meus pais não tinham condições de pagar medicina. Meus pais também não. E eu fiz cursinho durante os meus 3 anos do colegial. Eu fiz cursinho paralelo. Eu estudava no colegial de manhã e à tarde eu ia por cursinho, porque eu sabia que eu ia ter que prestar FUVEST. E eu passei na primeira fase de FUVEST, mas na segunda, por 3 pontos, eu não passei em medicina. E a minha segunda opção também era veterinária, e eu não consegui passar na veterinária. E a minha terceira opção era pedagogia, e eu não queria. Minha mãe falou, Cláudia, faz pedagogia, porque se você for mãe, você vai conseguir conciliar. Eu falei, eu não quero. Não tem jeito, não tem jeito. A nossa cabeça é ali, eu quero ser aquilo. Exatamente. Não tem jeito. Psicologia não tem nada a ver com veterinário, gente. Aí naquele momento, quando eu falei assim, poxa, eu não vou conseguir, eu vou ter que ter a minha opção de veterinária. Eu vou fazer o seguinte, eu vou prestar em algumas universidades particulares, tanto para medicina e para veterinária, e eu vou conseguir alguma bolsa. Eu vou ter que, tipo assim, como eu fui muito bem no FUVEST na primeira fase e não consegui na segunda, eu falei, eu sei que alguma bolsa eu consigo. E mesmo com a bolsa que eu consegui para medicina, na época era a Universidade de Santo Amaro, era uma escola muito boa. Vocês são de São Paulo? Somos. Então, é uma universidade muito boa na área de saúde. A bolsa ainda ficava 3 mil e poucos Nossa, era reais muito caro, eu lembro, era muito caro. Era por mês, a faculdade era 6.500. Naquela época, eu tinha 17 anos quando me formei. E meu pai, Cláudia, não tem condições, mas eu consegui uma bolsa para veterinária. Então, de 4 mil reais por mês, full time, era full time, né? A faculdade. Meu pai pagava 1.200 reais. Nossa. E aí eu fiz 1 ano de veterinária naquela época, mas naquela época eu casei com o pai das minhas filhas. Eu casei com 18 para 19 anos, muito novinha, né? Muito. E naquela época, assim, com 1 mês de casado, eu já engravidei da Duda. E aí, como eu ia fazer, sendo que a faculdade era tempo integral? Mas você cursou, não foi? Um tempo? Não. E como é que foi, tipo, nesse tempo que você estudou lá, fez? Como é que foi? Foi só teórico ou teve prática? Não, teve prática. Teórica. Assim, gente, eu vou falar pra você, foi um ano maravilhoso, só que eu tive que voltar, eu dei um espaço de tempo, mas depois eu voltei a estudar veterinária. Porque eu tive a Maria Eduarda e o foco era meu ex-marido, né, trabalhar e estudar. E eu tive a Maria Eduarda e a Ana Júlia com espaço de tempo, assim, quando a Duda fez 1 ano, eu engravidei da Ana Júlia. Então, elas são 1 ano e 9 meses de diferença. Então, eu falei assim, quando a Ana Júlia for um pouquinho mais independente, eu vou voltar aos meus estudos. Eu sempre tive isso na minha cabeça, sabe? Só que, infelizmente, quando as meninas fizeram 2 e 3 anos, eu me divorciei do pai delas. E aí eu falei, eu não vou conseguir voltar para veterinária num curso que eu só vou conseguir um emprego depois de 5 anos de formada. Eu preciso sustentar minhas filhas agora. Então, eu falei, eu vou fazer administração, porque eu preciso de um emprego. E aí eu lembro que
3 meses depois que eu me divorciei do pai das minhas filhas. E nesse período eu não trabalhei, eu não estudei nada. Eu consegui trabalhar um emprego por conta que eu já tinha me matriculado na faculdade de administração na Metodista, em São Bernardo. E aí eu fui trabalhar na Unilever do Brasil, Aham. que é uma multinacional, né? E eu fiquei lá por 2 anos. E aí, quando eu trabalhava o dia inteiro, eu deixava as minhas filhas, elas moravam comigo, só eu e elas. E eu trabalhava e eu me dei muito bem na área comercial na Unilever, sabe? Por isso que você foi pra esse caminho. Entendi. Mas não era aquilo que eu amava. Eu falava assim, eu vou continuar trabalhando na área comercial, porque eu sei que eu tenho o dom, eu sou boa. E você precisava. E eu precisava sustentar a minha casa, Aham. entendeu? E eu precisava pagar a escola das crianças, eu precisava me manter. Então, eu falei, quando eu tiver um pouquinho mais autossuficiente, eu vou voltar para veterinária. E foi a imigração que... ai, gente, por que eu tô pensando na imigração? Importação que me possibilitou a voltar para veterinária, porque eu não era mais funcionária, né? Eu Você trabalhava... tinha o próprio mim, negócio. É, Exato. então, eu falei, quando eu tava mais ou menos na parte de importação, eu falei, então, agora eu vou voltar a estudar. E foi quando eu comecei a estudar veterinária. E aí, eu voltei com o meu atual marido, que não é o meu ex. A gente já tinha namorado, assim, em 2010. E aí, quando eu voltei a namorar com o meu atual marido, depois de 4 anos, eu tava estudando veterinária, né? E você tava em que ano no veterinário? Eu já tava no 3º ano. Ai, meu Deus. É. Coisa mais delícia. E aí eu falei, e agora? Então, quando nós viemos pra cá, eu já tava no final do curso, eu não pude nem, assim, quando nós viemos pra cá, eu não pude nem estagiar na minha área. Mas o meu sonho era trabalhar com grandes esportes, com cavalo, inseminação artificial em cavalos. Porque é uma área que dá muito dinheiro também, e eu amo cavalos. Então, assim, esse sonho ficou amortecido, infelizmente. Quando nós viemos pra cá, não dava pra mim passar os créditos de veterinária pra cá. Eu ia perguntar muito burocrático. se dava pra você fazer aqui, você Não terminar dava. o curso Infelizmente, não consegui mudar pra cá. Mesmo se eu tivesse... Porque quando, assim, tudo que é curso de advogada... veterinária, médica, não adianta você só se formar, você tem que fazer a prova e ter uma licença. Eu não tive essa licença, então não dava pra mim mudar pra cá e trabalhar na área, sabe? Então eu falei, esse sonho eu acho que vai ficar amortecido, porque agora eu tô Que aqui, sonho. né? Vem com visto estudante internacional, tem que estudar, tem que se manter aqui. Eu falei, eu vou me focar em outra área. Quando eu puder ter minha fluência no inglês, eu falei, eu vou para a área da saúde, talvez enfermagem, que aqui é nursing e tal. Então, esse sonho de veterinária, assim, morreu, sabe? Eu não consegui exercer a minha profissão. Eu queria, viu? Se um dia eu puder, eu vou exercer, eu vou Nossa, que fazer legal, a faculdade. Nossa, meu sonho, assim, de muito criança. É o meu sonho, eu quero realizar. Legal. E aí você falou agora de nurse. Sim. O nurse, você fez o curso ou você, tipo... Parou, fez... O que você fez? Eu sei que... Ó, gente, a Clau é doula. Ela é doula. Vocês não sabem o que é doula? Ela vai explicar pra vocês. Sim. Mas conta um pouco esse curso de nurse que você fez. Então, eu não fiz. Não fez, não chegou a fazer. Não é curso de nursing, assim. Quando nós viemos pra cá, eu sabia que eu sou muito boa na área comercial, né? Por conta de toda a minha vivência profissional, a minha experiência que eu trabalhei é na área comercial. Mas a minha paixão era da saúde. Sempre ficou aquilo, sabe? Quando nós viemos pra cá, meu inglês era muito, muito ruim. E aí eu falei, pra mim voltar a estudar, eu tenho que realmente me focar. Exato. E os 2 primeiros anos, eu falei, não, eu quero ficar fluente em 2, 3 anos. Eu não sei se pra você é uma ilusão que a gente almeja. Mas assim, eu realmente estudei muito. Eu acho que com 2, 3 anos... Eu tava bem no inglês, mas eu não tinha prestado TOEFL, porque naquela época eu tinha acabado de engravidar da Alexia. E eu falei, eu vou ter que continuar aqui na escolinha de inglês para manter visto. Mas, quando eu engravidei da Alexia, eu falei, bom, a minha outra filha, a caçula, tinha 10 anos. E eu vim de um país cesarista. Nosso país é cesarista, né? Muito.
E da Duda, minha primeira filha, eu estourei minha bolsa, tá? E o médico falou, não, olha, já faz 2 horas que você tá aqui e você não tá evoluindo, então é melhor você ir pra cesárea. Porque seu bebê tá em sofrimento fetal. E eu tinha 18 para 19 anos. Não sabia, eu era muito né? Não inocente, tinha. sabe, Lê? Uhum. Aí eu falei, não, tudo bem, eu imagino que eu vou deixar minha filha morrer. E como eu engravidei da Duda e da Juju muito em pouco tempo, é muito perigoso, no Brasil também é indicado, você tentar um outro parto normal, porque você pode romper os pontos ainda internos. Uhum. Então eu tive que automaticamente fazer uma cesárea Então as duas eletiva. foram cesárea. Então teoricamente a minha primeira foi uma cesárea de emergência e a minha outra foi uma cesárea eletiva, onde a gente foi lá, agendou e tudo mais. Só que quando nós viemos pra cá, a minha cabeça estava muito diferente, assim. Eu já tinha adquirido muito conhecimento. Eu demorei 3 anos para conseguir engravidar da Alexia. Então, eu tive, assim, muito tempo para estudar sobre isso, Você teve sabe? perda também. Assim, eu tive uma perca, mas depois. Mas nesses 3 anos eu não consegui engravidar. Porque eu só tenho um ovário, eu tenho endometriose e o útero invertido. Então, assim, hoje eu ter 4 filhos é um milagre, posso te falar, entendeu? A gente ter 2 também é um milagre. Que ninguém acredita, né? Então, durante esse período que eu tava grávida da Alexia, eu falei pro meu marido, eu quero tentar um parto natural. Só que se eu for fazer um pré-natal numa clínica normal, eu sei que eles vão falar, olha, você já tem 2 cesáreas, vamos marcar uma 3ª cesárea. Aqui também é assim? Um pouquinho, assim, a gente vai colocar 50% 50%. Tem médicos que mesmo com uma cesárea, isso não, tudo bem, você pode tentar. Uhum. Mas se fosse no Brasil, já estava totalmente Não, descartado. era cesárea. E eu falei, não, eu quero parir. Aí eu comecei a fazer uma busca. Eu tava com 1 mês de gestação. Comecei a fazer uma busca e achei uma midwife, que é como se fosse uma parteira. Uhum. É uma obstetriz. Ela não é uma obstetra, mas ela é uma obstetriz. E ela pode fazer parto. Aqui nos Estados Unidos, como obstetriz, ela pode sim fazer. E além de ela ser uma parteira e uma midwife, tudo licenciada, ela tem uma empresa que ela dá cursos de doula e consultoria de amamentação. Que legal. E aí eu contratei ela. Eu falei, ela chama Dia. Eu falei, Diana, eu quero muito ter um parto natural. Ela é americana? Ela é americana. Eu quero ter muito um parto natural. Quanto que é? Mas assim, ela foi bem clara comigo. Olha, se você tiver um parto no hospital, mesmo que eu esteja com você como uma midwife, como uma doula sua, você tem muitas chances de eles aplicarem a citocina em você e dar analgesia e você ir para uma cesárea. Então, eu falei, não, você não tá entendendo, eu quero ter um parto domiciliar, eu quero ter esse sonho. Então, aí a gente começou a se preparar para um parto domiciliar. E com 2 meses que a gente já tinha se conhecido e a gente estava se conversando, ela falou, Cláudia, você, já estudou veterinária, você entende muito sobre o organismo, a anatomia da mulher, você está preparada. Por que você não é uma doula? Na minha equipe, eu não tenho ninguém que é brasileira ou latina, que represente a comunidade brasileira ou as mulheres que falam espanhol. Eu só tenho doulas que são americanas. Então, assim, eu tô sendo, né? Você é minha cliente, mas agora eu quero que você seja minha aluna. E aí eu falei, eu não acredito. Então, em abril de 2018, eu me formei como doula aqui nos Estados Unidos. Eu tava com 3 meses de gestação. Então, assim, aquele mundo de humanização me encantou, sabe? Então, assim, pra quem não conhece muito... Conta um pouquinho pra gente como que é... Eu diria que a doula é a antiga parteira no Brasil. Então, assim, hoje não, é uma profissão regularizada, é tudo bonitinha. Então, uma doula, ela não é uma parteira que eu posso lá e fazer o parto. Se acontecer de eu estar lá ajudando ela e ela não ter chegado no hospital, ela não ter uma midwife do lado, eu posso ajudar ela, mas eu não sou responsável pela saúde física daquela mãe, entendeu? Então eu não posso fazer o exame de toque, eu não posso... Você não pode fazer o parto em si. É um parto em si. Mas então uma doula, ela é uma mulher que ela é responsável para dar o suporte físico e emocional para aquela mãe. Então, por exemplo,
toda a parte de conhecimento, informação sobre o que é melhor para você, o que é melhor para o bebê. Eu vou estar te ajudando durante a gravidez a você a tirar todas as suas dúvidas. Porque a gente acredita assim em humanização do parto. E muitas pessoas falam assim, a humanização do parto é o parto normal. E não é. Humanização do parto é colocar aquela mulher como protagonista. Então, o que eu vou fazer é dar uma enxurrada de informações para minha cliente e ela tomar a decisão com o marido dela, o que é melhor. E ela falou assim, não, eu vou ser a protagonista. Quem vai decidir tudo sobre o meu parto vai ser eu. Então, essa é a minha função durante toda a preparação. E é claro que, assim, que tem doulas que são especializadas em óleos essenciais, em acupuntura, floristas e tal. Eu sou especialista no pós-parto, então eu sou uma Engraçado, eu achei que fosse, tipo, doula fosse uma coisa só, entendeu? Uhum. Não tivesse vários. Tem vários. Vários segmentos, tipo, que nem você é o que vai junto no hospital. Uhum. Aí tem a que você falou de. Que faz acupuntura. Sim, né? Eu achei que fosse uma coisa só, que você fazia acupuntura, fazendo não sei o quê, a massagem, não sei o que, não sei o quê. Quanto mais a doula tiver especializações, melhor ela vai poder dar o suporte para a mãe durante o trabalho de parto, né? Então a gente sempre está estudando. Então, assim, eu tenho 2 especializações. Uma é que eu sou especializada no pós-parto. Então, eu tô dando suporte para aquela mãe no momento dela do puerpério, para ela não entrar numa depressão, para ajudar ela com aquele newborn, que é muito importante. Principalmente a gente estando em outro país, que muitas das minhas clientes, eu diria que 80% não tem uma rede de apoio aqui, não tem uma mãe, uma sogra, ou que não tem dinheiro para pagar uma ajudante. Então, é muito essencial. E alguns meses atrás, eu consegui a especialização de hipnose do parto. Eita! Então, assim, a gente que da hora. Ajuda aquela mulher durante o trabalho de parto, ela entrar numa hipnose para que ela não consiga sentir tantas dores. Então, os relatos de mulheres que têm hipnose durante o parto é maravilhoso. Você não vê aquela mãe entrando em desespero, pedindo analgesia, ela tá em transe. Igual eu, que quase bati na enfermeira, né, amor? Quase soquei. Sério? Nossa. Ela ficou bruta, viu? Eu fiquei bruta. Mas olha, tem mulheres que ficam brutas na hora do parto. Tem umas que elas ficam mais retroativas, sabe? Não, eu falei, se essa mulher me tocar de novo, eu vou socar a cara dela. Eu falei desse jeito, porque eu falei pra ela, assim, não tocar. O conhecimento que as mulheres têm sobre o que é uma violência, né, durante o trabalho de parto, é muito pouco falado. A gente deveria estar falando mais sobre isso. Porque mesmo você estando no hospital, com uma equipe que aparentemente é muito boa, a gente vê muitas mulheres sofrendo violências obstétricas. E o que é essa violência obstétrica? Explica pra gente, porque tem gente que não sabe o que é a violência. Existem vários tipos de violência. Muitas. Conta, tipo, não precisa contar todas, mas dá um exemplo de alguma violência obstétrica, é assim que fala? É assim. Que você já presenciou, que você já viu, que você... Não sei, ou que não viu e que você conhece, você sabe, né, falar pra gente. Deixa eu só complementar a pergunta da Lê. E assim, ainda em cima disso, se você vê muita diferença, como você teve parto no Brasil e teve parto aqui e trabalha com isso aqui, se você sente muita diferença no, vamos dizer assim, entre aspas, no atendimento. Que, por exemplo, pra mim, eu senti que na hora do parto, não tô falando pré-natal, na hora do parto, isso é o meu sentimento. Era um atendimento muito frio. Muito frio. Tanto que aqui nos Estados Unidos. Era muito frio. Eu sei que às vezes as pessoas falam, até meu irmão fala, não, mas essa pessoa não tem que ser seu amigo, ele tem que ir lá fazer, não ter apego, nada, tem que fazer o trabalho dela. Mas assim, às vezes, na hora, eu tô só falando só para o pessoal não generalizar, não tô falando das enfermeiras, nada. Tô falando na hora do parto, quem tava lá na hora do parto, eu senti um atendimento muito robotizado. Assim, eles fizeram tudo certinho, tudo perfeito. Mas aí também, se você puder falar da diferença... Não, eu falo sim. Então, uma violência obstétrica é quando emocionalmente ou fisicamente aquela mãe, ela não é respeitada. Então, o nosso maior objetivo como doula é colocar aquela mulher como protagonista. Então, o que nós fazemos? Primeiro de tudo, antes de ela ir para o trabalho de parto, lá para as 32 semanas, a gente faz um plano de parto.
E lá naquele plano de parto, os hospitais daqui, como no Brasil, na Inglaterra, em vários países, eles são obrigados a aceitar esse plano de parto. O que seria esse plano de parto? A gente vai colocar tudo o que ela de jeito nenhum não permite. Não quer. E o que ela quer muito. E quais são as intervenções que podem acontecer e que ela vai falar sim ou não. Que foi o que a Lidiane fez, né? Exatamente. A Lidiane fez no parto dela no hospital. Ela fez tipo uma Sim. carta Exatamente. falando o que ela queria e o que ela não queria. Então a gente faz esse plano de parto, ajuda a mãe a estabelecer os prós e os contras, e ela vai tomar uma decisão com o marido dela, tudo o que eles querem. E depois, aquilo é muito importante que eles registram isso no cartório. Se você estiver no Brasil, mas aqui é muito simples, você vai no teu banco, você vai no Correios, aqui você consegue registrar isso. E aí você fica com uma via para você, uma via você entrega para o teu médico lá para as 33 semanas, porque como a gente sabe que de repente pode ter Pode nascer pode antes. ser nascer antes, você entrega uma via para o hospital quando você estiver entrando. Então, vamos supor que você tá lá com dores ou sua bolsa estourou. Então, você não vai ter cabeça para isso. Então, quando você apresenta lá no office do hospital, né, os seus documentos, sua carteirinha do convênio e tal, já coloca no plano de parto e avisa, olha, esse aqui é o plano de parto e já tá tudo registrado. A partir daquele momento, aquele plano de parto se torna um documento. E eles são obrigados a fazer aquilo que você está pedindo. Se eles não fizerem, você pode processar eles. Então, tanto no Brasil, se você está aqui nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, aquilo vira um documento. Então, quando você está acompanhada por uma doula, ou por uma midwife, ou por uma equipe que é mais humanizada, eles vão fazer de tudo para aquilo seja respeitado. E quando foge dos planos, quando tem alguma emergência, eles vão voltar para o quarto e vão falar, olha, no seu plano de parto aconteceu isso, tal. Não, você escolheu isso, mas agora a gente está com uma situação. E aí, o que vai ser? Então, aí é totalmente diferente, né? Diferente, exatamente. Quando os enfermeiros, os médicos, alguém vai lá e conversa com a cliente falando, ó, aconteceu uma advertência, uma emergência e a gente precisa trocar. Não é que a gente quer, mas precisa fazer uma alteração. Então, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, no meu último trabalho de parto que eu ajudei como doula. Ela, a primeira gestante, a primeira gravidez dela, e ela escolheu o parto totalmente natural. E no meio do percurso, ela já estava com quase 24 horas de bolsa rompida. E o plano de parto eu não quero analgesia, não quero ocitocina e não me oferecem cesárea. Só que para o protocolo hospitalar, a gente tem muitos protocolos. E é o que o Denis entra, a pergunta dele. Eles são obrigatórios a seguir. Então aqui, depois de 24 horas de bolsa rompida, eles vão fazer você assinar um termo de você se responsabilizar a partir daquele momento, se você não for para uma cesárea, de que se o bebê morrer, a culpa é sua, literalmente. E naquele momento, minha cliente olhou pra mim, a minha gestante olhou pra mim, o marido americano, tava super aflito. Clau, e agora o que eu faço? Eu aceito ou não aceito? Eu assino ou não assino? Então a gente dá uma pausa, olha, e ela não falava muito bem o inglês. E o marido tava super nervoso. Aí eu falei pros médicos, olha, então, por favor, você se retire. Eu vou conversar com a minha cliente, eu vou explicar os prós e os contras. Daqui meia hora você volta e a gente vai te dar um posicionamento. E aí entra que o Denis falou, essa frieza, Denis, que você sentiu robotizada, eles são muito. Aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, eles seguem protocolos acima de protocolos. Ali você não é uma pessoa. Tipo assim, né? O burrinho com... Não, eles não vão ver o seu caso como único, eles vão seguir protocolos. Eles querem que você siga lá aquele tempinho. Aqui, então, assim, a enfermeira vai vir totalmente... Tudo bem, vai fazer sempre as mesmas perguntas. Então, ela não vai lidar com você como uma pessoa e ver que você não tá com uma mãe ali do lado, que você não tem o inglês. Ele vai chamar uma intérprete, você não, né? Você vai estar respaldada com relação a isso. Você não tem o inglês muito bom. Mas eles realmente, Denis, eles são... muito robotizados. Então, a gente traz para o parto, essa doula, a humanização, entendeu? Não, vamos conversar. Esse quarto aqui não é mais seu, é nosso. Se a gente não quiser a luz, se a gente não quiser um exame de toque, né? Se a gente não quiser uma ocitocina, se ela não quiser um remédio, não adianta você vir aqui porque não vai rolar.
Então é isso. Então, muitas vezes eu vejo que aqui nos Estados Unidos as violências obstétricas não são físicas como no Brasil, que acontece muito. São mais emocionais. É um comentário, é você olhar pra tua cara e você vê que estão te tratando como uma imigrante, que você não tem inglês, então vão fazer tudo o que é. Não te perguntar muitas vezes sobre cada procedimento que eles vão fazer, porque eles sabem, ela não é fluente no inglês. O nosso eles perguntaram, das que duas. bom, Que nem bom. eles falaram, deu uma rasgadinha. A gente vai precisar costurar, tudo bem? Entendi. Aí, né, amor? Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eles foram, vão ser, Sim. sei lá, 5 pontos. Sim. Aí eles foram e costuraram. Que nem da segunda, da Alicia, foi um outro médico. Meu médico não deu tempo de chegar. Nossa. Porque 5 minutos que a gente chegou, a Alicia nasceu. E aí, parece que, tipo assim, eles pegaram o médico que tava no corredor, entra. Jogaram ele lá e ele fez o parto. Sim. A Alicia já tava nascendo. E ele falou, ó, agora a gente precisa costurar, porque deu uma rasgadinha. Eles não me cortaram, eles não falaram que ia Não ter que fizeram cortar. episiotomia, né? Não, Ótimo. nada. Só cortou porque rasgou. Que teve a eles podiam- deceleração normal. Normal, foi normal. Eu tive os 10. E a Alice ainda nasceu empelicada, né? E a Uau, Alice nasceu que empelicada. lindo! A gente não conseguiu ver, mas a enfermeira falou: eu nunca tinha visto. Não, eu E a também sua não. filha nasceu empelicada. Ai, é Na tão hora que lindo. saiu os ombrinhos, Ela tava lá na bolsa. ela tava na bolsa e explodiu a bolsa. A gente não viu, né? Eu tava ali morrendo. Sim. Mas enfim, mas aqui eles, tipo, essa parte eles respeitaram. Que bom. Eu só não gostei da enfermeira me tocando, porque a gente não quer que ninguém toque a gente, né, na hora do parto. É verdade. E ela tentando colocar agulha em mim. Eu tendo contração, Nossa, eu imagino. ela tentando enfiar a agulha, ela furou tudo. Furou meu braço inteiro pra poder achar um lugar. Aí eu falei pro Deus, como meu inglês também, né, é uma Sim. beleza, eu falei pra ele, fala pra ela que eu não quero que ela coloque agora. Eu estou tendo as Sim. contrações. Se ela tentar mais uma vez, eu vou dar um murro na cara dela. Aí o Dei falou, dá um tempinho, falou Sim. pra ela, dá um tempinho. A gente tá pra lá pra isso mesmo. Muitas vezes a mulher tá tendo na hora de contração, elas estão vendo no monitor, mas elas querem fazer um exame de toque que é muito dolorido no meio da contração, eles querem fazer algum procedimento. Então a gente tá pra lá. Isso não, dá pra você esperar um pouquinho? Ela quer esperar a hora da contração. Então, eu vejo, assim, mais violência obstétrica muito mais leve que no Brasil, mas é mais a prova. Por exemplo, uma cliente minha, na hora que tava lá fazendo força para nascer, ela tava gritando, né, uvando naquela hora lá, vendo o círculo de fogo, e a enfermeira, por favor, dá pra você parar de gritar? Oxi. Então, a gente vê, assim, que elas são mais grossas, elas não são mais tanto delicadas. Então, a gente tá lá O meu ninguém mandou parar de gritar, não, porque eu já tava tão nervosa. Então, a gente tá lá pra isso, sabe? Pra ajudar no trabalho de parto. As indicações é que 83% das mulheres que têm uma doula do lado, ela consegue ter um parto normal, natural. Então, a gente consegue também... Um dos lados que eu falei é a parte de informações, o suporte emocional. Mas o suporte físico do trabalho de parto é a gente fazendo massagem, a gente ajudar esse marido a saber o que ele vai fazer para te ajudar durante o trabalho de parto. Fazer de tudo o possível para que as suas dores sejam amenizadas e você tenha um trabalho de parto respeitoso. Seja natural, seja com uma analgesia ou com a epidural. Ou até mesmo se você as for duas pra uma foram cesárea. naturais. Eu não quis tomar Ai, que de bom. jeito nenhum. E como foi a experiência pra você? Dolorida, né? Dolorida. Mas você aguentou? Tô viva. Mas assim, eu sempre falo isso para minhas clientes, depois que elas olham no meu olho, eu falo assim, Cláudia, eu pari. A gente sente que todas as clientes que conseguem, elas se tornam uma mulher muito mais forte, porque vem uma força que você fala, eu gerei uma criança. Duas, né? Eu consegui, sem nada. Exatamente. Então, eu acho que a gente consegue se empoderar mais como mulher, entendeu? Mas assim, Lê, eu super respeito as mulheres que têm cesárea. Não, lógico, a gente tem que respeitar, quem pede porque... analgesia. Assim, aqui as americanas, elas têm... 90% delas têm parto normal, mas elas não têm parto natural. É meio que assim...
começou o trabalho de parto ou teve uma bolsa estourada, elas já pedem analgesia. Mas também é muito melhor você ter um parto normal com analgesia com epidural do que você ter uma cirurgia, que é uma cesárea, que a gente fala que não é um parto, é uma cirurgia. Uma cirurgia, mas Então, né? a minha responsabilidade é isso, é dar o suporte físico e emocional para aquela mãe, para aquele homem que tá ali me olhando, e como que eu posso ajudar, e eu venho aqui, e eu ajudo isso. E também tem a parte do pós, né, que a gente vai ajudar essa mãe com esse newborn do jeito que ela precisar. Ai, muito Cláudia, legal. e os médicos, eles geralmente respeitam a doula, assim? Total. Se você chega lá... Porque eu não sei, né? Eu não sei como que funciona esse ambiente de hospital, mas às vezes o médico é como se fosse é que nem o juiz no campo de futebol, né? É a autoridade máxima ali. Mas aí chega uma outra pessoa, vamos dizer, que não é funcionário dele, não é ligado a ele, não é funcionário do hospital, e meio que dá não uma ordem pra ele, mas dá uma orientação pra ele, falar, não faz assim, me Ela dá não um quer tempo. assim. Eu diria que no Brasil, a doulagem, a doula tá começando a ganhar respeito. Porque antigamente, antigamente recente, tá? 2, 3 anos atrás, tinha hospitais que mesmo privados, eles não estavam nem aí pra doula. Quem é doula, entendeu? Então tinha muita dificuldade das doulas, minhas companheiras no Brasil, conseguirem entrar no hospital. Então, os índices de mulheres que tinham uma doula eram os índices de mães que escolhiam ter um parto domiciliar. Né? Mas hoje reverteu isso. Hoje no Brasil é regulamentado, é respeitado. E aqui, principalmente na Inglaterra, em toda a Europa, tem muitos anos a doulagem, né? Então, aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma licença. Então, quando eu dou a entrada no hospital com aquela mãe, ela pode ter direito ao acompanhante. Mas eu não sou uma acompanhante, eu não estou tirando o lugar do marido, da mãe, da amiga, da fotógrafa. Eu sou uma profissional. Então, eu apresento a minha licença. Tem hospitais que pedem, tem hospitais que não, que só de você falar que você é doula ou consultora de amamentação, mas aqui é muito respeitado. Então, eu nunca tive dificuldade. Só na pandemia, que por conta de controle, no início que estava muito tumultuado, eles não estavam aceitando e depois eles começaram a aceitar novamente. Essa sua, como é que é? Esse documento seu, ele é válido só aqui nos Estados Unidos ou ele pode ser válido, por exemplo, lá no Brasil? Então, a minha certificação em doula, ela é válida para qualquer lugar do mundo. Mas a minha licença que eu tirei, o meu documento que eu tenho, que eu sou doula, é válida aqui nos Estados Unidos. Mas só aqui? Mas se eu quiser doular em qualquer lugar do mundo, eu posso doular, entendeu? Lá no Brasil é a mesma coisa. Com o certificado de doula, você já consegue entrar num trabalho de parto no hospital. Entendi. E você falou que você tem 4 filhos. Sim. 2 foram cesárea e 2 foram natural, 2 naturais. Então, da Alexa, que é a minha terceira filha, eu me planejei para ter um parto domiciliar, que era o meu sonho. E eu me preparei para isso. Eu fiquei 53 horas de trabalho de parto com as minhas 2 doulas e a minha midwife. 53 horas. 53 horas, desde o momento que rompeu a bolsa. Mas existe algo dentro da parte de partos, que é assim, tem algo que fala que é desproporção céfalo-pélvica, que é quando o bebê, ela tá na posição fetal, mas a cabecinha dela ou tá virada para cima ou tá para trás. E a gente só consegue descobrir isso quando a mulher tá totalmente dilatada, aproximadamente 2, 3 horas depois. Então, o que aconteceu no meu caso é que eu estourou minha bolsa, comecei em trabalho de parto ativo só depois de 24 horas. Ou seja, se eu estivesse no hospital, eu já seria encaminhada por protocolo hospitalar para uma cesárea direto. Então, eu só comecei a ter um trabalho de parto ativo depois das 24 horas. Comecei a ter contrações, mas ela não estava muito ritmada. Eu estava entre 4, 5 e aumentando para 5 de dilatação. E estourou minha bolsa no sábado, 3 horas da tarde. Eu estava totalmente dilatada. Na segunda-feira, 2 horas da tarde. Então, assim, durante esse período todo eu estava com os meus pais, meu marido em casa, no ambiente totalmente, eu não tive febre, não teve sofrimento fetal. Mas depois de 3 horas de trabalho totalmente dilatada e no expulsivo, a minha midwife viu que eu estava, a bebê estava com a cabecinha para cima. O que significa é que o canal vaginal tá aqui. Sim. Ao invés da cabecinha dela tá assim, ela tava o pescocinho para cá. Então, toda vez que eu tinha contração, a cabecinha dela fazia assim e voltava para trás. Então, nós fomos pro hospital
com a esperança de que eles fizessem um procedimento que chama a vácuo, que eles põem um vácuo no bebê, aí eles pegam a cabecinha dele que tá pra cima e desce. Só que por conta do meu histórico de ter 2 outras cesáreas e eu já ter mais que 24 horas de bolsa rota, eu fui pra uma cesárea de emergência. Você fez mais uma cesárea? Eu fiz mais uma cesárea. E, assim, foi muito difícil pra mim assimilar tudo isso, porque eu queria parir, eu queria muito. E depois de 5 meses que a Alexia nasceu, eu engravidei do Henry. Então, assim, essa teve que ser uma cesárea eletiva, porque depois de 3 cesáreas e uma tão pouco... eles têm 1 ano e 1 mês de diferença. Eu poderia ter uma ruptura uterina, então eu tive que ir para uma cesárea. Então, infelizmente, eu tenho 4 cesáreas. Eu achei que você tinha tido algum normal, natural. Não tive. Eu tenho, então, assim, o que eu posso falar da minha experiência? A minha primeira filha estourou a bolsa, depois de 6 horas eu tive uma cesárea no Brasil totalmente desnecessária. E depois, na Alex, eu tentei um parto natural. E eu fiz de tudo que o meu corpo trabalhou. O meu corpo trabalhou para minha filha gerar, mas ela estava com a posição errada. E por protocolo hospitalar, eles me indicaram uma cesárea. Então, infelizmente, eu não tenho parto normal. Por isso que eu falo, aquele preconceito de falar, não, a mulher que tem cesárea, ela não é uma mãe de verdade, ela é desqualificada, é totalmente errado, porque eu tenho 4 cesáreas, né? A gente ainda não tomou a decisão de parar ou não, eu tô com o Dil. Mas o Henry tá com 3 anos, então, se por um acaso eu engravidar, eu posso tentar. Eu quero tentar um parto normal. O normal. Mas o risco de ruptura é mínimo, mas com 4 gestações aumenta um pouquinho. Então, eu teria que ver se. O que é esse risco de ruptura? Então, hoje é assim: a cada 1.000 mulheres, uma tem ruptura uterina depois de ter tentado uma cesárea. Que é que não segura o xixi. Exatamente. Ruptura uterina é quando você tá fazendo muita força e por você ter tido cesárea, o seu útero rompe, você tem uma hemorragia e você pode perder o seu útero, o seu ovário ou até mesmo você entrar numa hemorragia, um colapso e vir à morte. Mas é muito raro ter uma ruptura uterina, mas o risco de cada vez você ter uma cesárea, você ter uma ruptura uterina através de um parto normal vai aumentando. Então, hoje, eu tenho 4 cesáreas. Então, o risco de ter uma ruptura não é mais a cada 1.000 mulheres uma. Entendeu? É um pouquinho maior. Então, talvez, se eu tivesse que engravidar de novo, eu teria que pensar muito bem se a minha gravidez é de risco, se não é, como que o bebê tá, como que o meu corpo tá respondendo. Entendeu? Entendi. É isso. Vamos voltar um pouquinho. Você falou que trabalhou, que você foi pra China. Gente, como que é a China? Mudar um pouquinho de assunto, né? Que, tá bom. Vou respirar um pouco. Aí depois a gente volta mais um pouquinho nesse assunto. Como é que é na China? O que tem na China? Gente, é muito curioso. Eu sou muito curiosa. Olha, eu adoro. Que eu tenho paixão por países exóticos. A gente diria que a China é uma cultura muito diferente do Brasil e do que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Então, é um país que, aonde você olha, você fica encantada com as coisas, porque são totalmente diferentes, né? Que legal. Então, assim, desde que você chega no aeroporto, você vê aquele abafo e é muita gente. Muita gente mesmo, é muita seco, confusão, muito babado. Muita. O tráfico é loucura. É muito seco, muito calor e é incrível. Todos os meus amigos que já foram para a China falam, a China tem um cheiro forte. Sério? Quando você chega... Cheiro o quê? Xixi? O que é? Cheiro do quê? Não sei dizer. Uma que a poluição lá é muito grande, né? Então, você sente um cheiro assim que eu não sei te dizer. Um cheiro de mofo. Sabe? Eu não sei te dizer, mas não é um cheiro muito agradável. Mas não é fedorento. Mas você não sente, não é muito arborizado, você não vê aquela fresco, sabe? Quando você chega no Brasil ou aqui, não é diferente. Era Pequim? Não, eu nunca fui para Pequim. Eu fui para Gansu e depois eu fui para Hong Kong. As 3 vezes que eu fui, eu visitei esses 2 lugares. Que Hong Kong era da China, mas hoje não é mais, né? É um país independente. Mas a China, é assim, a comida é muito diferente. Eu sou muito aventureira. Eu ia perguntar, o que você comeu então, lá? Eu comi barata, eu comi escorpião, eu comi insetos voadores, eu comi... Lá, assim, eles não comem carne de vaca, né? Então, você vê que os açougues, você vê desde o peixe,
das aves, todos os tipos de aves que você... Tudo que rasteia no chão, eles comem. Viado, assim, é uma coisa... E você comeu barato? Eu comi, mas Barato, por curiosidade. como que é? Não é gostoso. E também, assim, não tem um gosto forte, não tem um gosto... Nossa, que coisa insuportável. Só é esquisito, porque não é molengo, não é nada. E crocante? É um pouquinho crocante. E na terceira vez que eu fui pra China, eu tive que adiantar. Era pra mim ficar 20 dias e eu fiquei 12 dias, porque nós fomos para uma reunião com os fabricantes de lá e eles tinham assim um banquete, eles queriam que a gente comesse tudo que era diferente. E eu sei que eu gostei muito de uma sopa lá, que era de moluscos com alguma coisa esquisita. E eu comi muito aquela sopa. E eu comecei a sentir muitas dores nas minhas pernas, formigar, e minha perna começou a inchar. Aí o meu companheiro de trabalho que estava comigo foi atrás de médico e tal. Aí o hospital indicou algumas coisas pra gente colocar, folha de bananeira pra tirar o inchaço, mas eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia andar, tava em carne viva, minha perna tava totalmente vermelha, e era alguma coisa, eu tive uma intoxicação alimentar. E era por causa da sopa? Eu acredito sim, porque eu comi muito e tinha muitas coisas diferentes naquela sopa, sabe? E aí eu tive que adiantar minha passagem e vir embora, porque tanto é que eu vim assim no aeroporto, no avião, e é muitas horas de viagem, né? E quando eu cheguei no Brasil, eu tava no aeroporto com cadeira de roda, assim. Não conseguia andar. E tive que ir pro hospital e ver. E realmente eu tava com uma intoxicação alimentar, assim, de coisas que eu comi. Mas uma coisa, Lê, que eu me choquei muito com a China. Eu amei Hong Kong. Hong Kong, eu moraria lá, se você ter uma ideia. Mas o que eu choquei muito na China é que, sabe quando a gente tá naqueles becos em São Paulo, ou você que mora no Rio de Janeiro, que sempre tem umas vielinhas? Sei. Lá tem muitas dessas vielinhas. E você sai do metrô, lá o metrô é tudo, né? É legal o metrô? O metrô, assim, você anda todo lugar. É como se fosse Nova York. E eu também andei de trem-bala. Mas é legal o metrô lá? É limpinho? Ou é igual de Nova York? Eu nunca fui pra Nova York, mas pelo que eu vejo nos filmes é bem similar, sabe? Tá. Mas assim, é muito organizado. O chinês é muito educado, né? Então não é aquele negócio do braço que a gente tem lá em São Paulo, aquela muvuca toda. Mas assim, quando você sai do metrô, você anda por umas vielinhas de casas mais antigas. E sabe o que eu encontrei lá? Imagina, eu estava naquela época estudando veterinário, eu já estava no final do meu curso. Eles tinham umas gaiolinhas de puppy, de filhotinho de cachorro, porque cachorro velho é dura a carne. Eles tinham na gaiolinha uns cachorrinhos lindos, colocando uma luz que estava à noite, e do outro lado, um cara estava abrindo o cachorrinho, e assim, gente, uma fila. No churrasco. Fazendo um churrasquinho. Menina, eu juro pra você. É verdade isso. É verdade, gente. Isso não é mito, é verdade. Eles comem carne de cachorro. Mas tem que ser cachorro Eu juro pra você que, olha, eu não tinha o inglês naquela época. Quem tinha era o meu amigo que tava perto de mim. Eu fui lá, tipo assim, todas as vezes a gente tinha intérprete do nosso lado. Mas quando eu vi aquela cena, eu não estava com meu amigo. Eu tinha andado no metrô sozinho. Que eu andava lá, minha filha, sem inglês, sem... sem chinês, mas sem eu nada. saí do metrô, quando eu começava em português, peguei o meu celular, eu falei, eu não acredito, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão matando assim, e as pessoas assustadas, assim. Mas realmente, eu comecei a chorar, desesperada, de soluçar, e fui embora pro hotel. Eles comem. Assim, é uma coisa... Fiquei indignada. Filhotinho. Vamos acabar aqui, né? Fiquei indignada agora, não? Eles Se eu fosse pra Mas China... é clandestino, não é algo não é legalizado. A gente não vem com todo o comércio, ou sabe, restaurante. Nessas vielinhas, é como se fosse o churrasquinho de gato que a gente fala, que sempre tem nos lugares. Mas no Brasil a gente fala churrasquinho de gato, mas não é de gato. Mas eles a gente não mata o gato e enfia no palito e faz o... Gente, não. Agora, pra quem é consumista, Hong Kong deve ser um negócio absurdo, né? Nossa, Hong Kong, além de ser lindo, você vê muitas culturas lá diferente, como eles são eles são colonizados pelos britânicos, então todo mundo fala inglês lá, e eles são mais
menos formais, eles não são tão ocidentais, entendeu? Mas Hong Kong, ele não tem aquele cheiro como a China, porque Hong Kong, ele tá no meio de uma ilha, então é muito mais fresco. É 24 horas o comércio de Hong Kong. A gente legal. faz compras e é assim... Você pode ir lá a hora que for, hora que você tá quiser, aberto que tá lá. tudo. Shoppings, comércios, restaurantes, tá tudo aberto. E é lindo Hong Kong, lindo. E pra quem é comerciante, assim... Agora, uma coisa que Hong Kong tem, que assim, que é uma curiosidade. Sabe essas bolsas de grife que a gente tem? Eles são muito fabricados na China. Sim. E eu não sei te dizer como é que eles conseguem, mas eles conseguem pegar a mesma bolsa de grife dessas Gucci, Louis Vuitton e vender nos paralelos. E valor. não é pirata, é as original. E eles ficam tudo escondidinho, assim, coisa que a gente vê na 25 de março no Brás, vendendo tudo falsificado. Mas eles vendem mais barato? Mais barato, ou por exemplo, eles vendem, época, tipo, o valor que é o mesmo valor que é a peça na loja? Eles vendem por 300, 400 dólares uma bolsa que vale 20 mil, 15 mil reais, entendeu? Aqui uma bolsa que vale 9, 10 mil dólares, eles vendem por 300, 400 dólares. É um mercado ilegal, mas não é a falsa, são as verdadeiras. Ô, Cláudia, mas e lá como que você sabe, assim, sobre as réplicas, as coisas? Porque o meu padrinho, ele também foi pra China algumas vezes a trabalho, e ele falou que ele conheceu lá, por exemplo, porque ele trabalhava numa empresa que fabricava baterias, que ficava lá no interior de São Paulo, lá em Sorocaba, e ele foi numa empresa lá que os caras, acho que ele visitou, sei lá, não era o cliente dele, mas ele acabou conhecendo lá os caras que faziam réplicas do Rolex. Aí ele falou, a réplica daqueles caras, tanto perfeita. que eles mostraram, ele falou, ó, se eu te coloco, ele colocou colocar lá, os dois do lado. Você um não do lado sabe. do outro, ele falou, é verdade, Denis. não, o cara que entende de relógio não consegue Não. identificar que é uma réplica. Eu não sei te dizer que tipo de contrabando que é feito, mas a maioria das pessoas que vendem esses produtos que são falsificados, mas é uma réplica perfeita, são pessoas que trabalham nas fábricas da Louis Vuitton, da Gucci, que tem lá em Hong Kong, eles têm fábrica lá. E eles mesmos sabem fazer. E eu não sei te falar, mas é perfeito. Não tem como você saber. Meu pai. Não A tem. gente precisa ir pra Hong Kong. Nossa, olha, a primeira eu acho que eu coisa... morreria lá. A gente ia só levar uma mala, não ia levar nem roupa, só a mala. Olha, eu pra vou te poder- falar que a gente aqui, não sei vocês, aqui um dos sonhos do quem vem com visto de estudante é conseguir, depois dos 4 anos, porque eu tô aqui há 6 anos e meio, a gente tá em processo de visto de trabalho. Mas é uma das coisas que eu quero, é quando a gente pegar o maldito documento, E viajar. é viajar pro mundo. Mas eu quero voltar pra Hong Kong, que é lindo mesmo. Eu quero conhecer Eu Hong já Kong. gostei do A gente Paraguai, tem- imagina Nossa, de Hong Kong. Então, A gente tem sonho de conhecer tantos lugares aqui, tipo, fora eu também, dos Estados não Unidos, vejo a fora do hora. Brasil. A gente tem um sonho de conhecer tudo. eu também. Acho que é tudo. Eu sou Grécia, muito aventureira, Itália, a então gente também eu adora. quero conhecer o mundo, assim. Hoje, infelizmente, eu conheci só alguns países da América do Sul, aqui, e a China. Mas o meu sonho é rodar esse mundão afora, tá? Nossa, a gente também. Vamos torcer que dê tudo certo, A gente né? também. Clau, agora é o seguinte. Tá. A gente tem aqui, gente, uma hora que a gente entrega um presente pra Clau e a Clau entrega um presente pra gente, que representa ela. Que é um presente que vai representar ela. E a gente vai, em contribuição, a gente vai dar um que representa aqui o nosso podcast, aqui a nossa vida também. Tá bom. Então, Ó, vamos lá. Vamos Eu pegar o da trouxe Clau. 2 presentes. Eita, que delícia. Um é pro podcast de vocês, pra família de vocês, e um é pra ler. Então, que o lindo. primeiro, ó, eu vou mostrar a Isso é bolsa pra preconceito, hein? vocês. Mom Vibes. Olá. Que a Lê é aquela mãezona, né? Então, pra você andar com você, mas Adoro. o principal presente e que me representa muito é esse quadro que tá escrito Memórias. Até me Você coloca arrepiei. fontinhas aqui. E é um dos lemas da minha vida, sabe? Que eu falo que eu coleciono memórias e não Eu falo coisas. a mesma coisa. Eu coleciono memórias. E tem Música, tudo a ver com o podcast, memória, né? tudo a ver Então, com eu espero que podcast. vocês gostem, me representa muito. E tudo assim, que eu falo pro meu marido, pros meus filhos. Eu filmo tudo, eu tiro foto de tudo, eu registro tudo. E é lindo. Cada foto que você coloca, cada vídeo, eu fico assim, Eu falei
querer fazer porque igual. o que os nossos filhos vão recordar da gente é os momentos e as memórias que a gente tem com eles, né? É verdade. Os momentos de qualidade. Então, isso aqui me Isso é representa verdade. muito, essa frase. Ah, obrigada. E é de coração. Ei, a gente vai colocar aqui, ó. Ah, e olha que Vamos combina, colocar. mesmo. Combina! Com o Combina! layout de vocês, o estilo Deixa de eu só vocês. colocar aqui pra eu pegar o nosso. Tá bom. Ops. É simples, mas é de coração. Ai, que lindo! Gente, olha. Pode abrir se você quiser. Eu sou chocolatra, então tem muitos Tem chocolates. chocolates. aqui. Hã? E Precisa tem... Precisa abrir agora. porque tem algo muito especial que a gente fez Ai, pra que você. fofo. Ai, que é muito legal. eu já tô vendo aqui. E a gente espera que você goste. E dar presente também. Você também? Eu amo, Tem gente amo, que não gosta, mas eu gosto de dar, mas eu de gosto dar muito e de receber. Eu adoro. É uma Essa é uma camiseta do nosso podcast. Olha, gente, que linda. E a gente que fez. A gente que fez. Gente, que lindo. Ursão e a Feiozinha. É o nosso Eu tô nome do curiosa nosso pra vocês podcast. A gente vai contarem esse contar. nome. A gente Gente, vai adorei. contar. E a Ó, gente fez a chocolate. caneca pra você. Ai, também a caneca do podcast. Tem a amei. sua foto, dá uma olhada. Não acredito. Ah, tem mesmo! Que especial! Olha que lindo! Obrigada, Muito Lê, obrigada, Denis. Cláudia. A gente agradece muito que você tenha vindo aqui. A gente Obrigada. ama conversar com as pessoas. A gente amou conversar com você. Foi muito bom. obrigada. Você ainda não comeu nada, mas você vai comer. Vou Na hora que comer, desligar as vou câmeras, comer, porque eu a gente vai adoro. atacar aqui. Sim. A gente tá muito feliz por ter você aqui. Foi um papo muito legal, né, amor? É, sim, foi muito legal. Obrigado mesmo, Cláudia. Obrigada. A gente eu. se divertiu, a gente aprendeu mais sobre doula, Nossa, é muito sobre legal. parto. Foi muito legal. Sobre a Que China. na verdade, eu nunca nem falo muito isso no Não. meu Instagram. Então, é uma curiosidade que vocês... Hoje eu tô estudando administração de novo. Aí, ó. É business aqui, né? Mas a gente tá aí, né, pra viver. Acho que a gente tem várias patinhas da gente, certeza. né? É o que a gente fala. Hoje, mesmo a gente sendo imigrante, eu comentei com vocês que eu vim pra cá e eu senti que a minha essência tinha ficado no Tinha Brasil. ficado, aham. E hoje a gente tá aqui há 6 anos e meio e eu recuperei essa essência e novas descobertas, novas tradições. Então, eu amo estar aqui, eu amo conhecer outras pessoas. Aqui é outra cultura que você Outra cultura, conheceu. meus Você filhos conheceu, amam. então, você conheceu outra cultura que foi a China. Você conheceu a cultura do Brasil, então você já E espero tem já voltar a importar também. aí volta aqui para contar pra gente Com como que é, certeza, né? com Aqui é a certeza. importação daqui dos Mas Estados muito Unidos. obrigada, A gente que Fio. agradece, Adorei o Clau. convite, o bate-papo. A Lê é uma pessoa, gente, quem não conhece pessoalmente, ela é uma pessoa com energia, sério, Lê, uma energia surreal. Ela tem uma luz e ela é toda brilhosa e Obrigada, é sério, assim, é Clau. um privilégio ser sua amiga, não só Obrigada. aqui, mas Eu fico até conhecer emocionada. a tua família, como você é uma mãezona. Obrigada. A gente já trocou figurinhas também, Já. tanto sobre desenvolvimento infantil, né? Então, assim, eu queria te falar que eu te admiro muito. Obrigada, muito eu mesmo, também viu? te admiro demais. Por isso que você tá aqui hoje. Ai, eu tô muito feliz. Obrigada mesmo. E obrigado, gente. viu, Cláudia, por você fazer companhia pra mim no dia do show do Backstreet Boys. Ah, Quando a Lê foi lá conhecer os caras, aí eu fiquei lá com 30 mulheres sozinho, Eu era o único perguntei pro marido. Dê, você veio pra cá. Obrigado pela esposa, ou você veio porque você Não, quis. E ele ele tava foi lá porque felizão. ele tava, E porque que ele presentão quis. que ele deu. Foi maravilhoso, nossa. Muito bom. Nossa, que dia emocionante, né? Foi muito bom. Gente, um Beijo pra beijo. vocês. Amor, E a pede pro gente povo se vê- inscrever. É, primeiro ó, vídeo, a gente se inscreve. Deixa muito like, mas muito like Isso. mesmo. Se inscreva, chama a avó, vizinho, o tio, a tia, quem vocês quiserem pra assistir que os podcasts de hoje pra frente tá, ó, Tá E fala top. quem é o muito próximo? top. O próximo, a gente vai trazer um cientista pra Uau. cá. Que top. Ele contou tudo sobre a ciência. Sobre Olha, astronomia. assistam porque o negócio tá Universo, babado. O foi negócio muito tá legal. muito legal. Sucesso, gente. Foi. Ele falou sobre ET, falou sobre astronomia. Nossa, foi muito legal. E a gente espera vocês no próximo podcast. E até o
próximo, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Que delícia, foi muito Obrigada, gostoso. Ai, que lindo. Onde eu sento? Ai, que lindo, gente. Pode sentar em cima do cobertor, tá? Onde tá o cobertor? Onde por causa do microfone. Tá bom. Nossa, que top!